Olá, graça e paz de Jesus, tudo bem? Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado a doutrina da oração, uma revista que você deve ter tido acesso, compromisso. Doutrina, contexto bíblico, origem, doutrina e eficácia da oração na vida cristã. Nós estamos na lição de número 12. E a gente vai então ter um olhar sobre a oração e sobre as respostas, mais especificamente quando Deus responde não às nossas orações. Então nós vamos agora orar, pedindo ao nosso Deus toda a orientação necessária ao longo desta manhã, que seja uma manhã que a gente consiga compreender esse propósito de Deus na oração e compreender as respostas de Deus a partir das nossas orações. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós te somos gratos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está dando para nós. Deus, nós te pedimos que esse seja um dia realmente de experimentar mais de Ti, que seja um dia, Deus, de contemplar a Tua glória, a Tua formosura, que seja um dia de experimentar mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, e que seja um dia também que a gente consiga compreender o propósito da oração. Fica conosco, Senhor, que nós te rogamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei então, a oração e os nãos de Deus, lição de número 12. Nós estamos já terminando, semana que vem nós terminaremos a lição de número 13, que fala sobre a oração e o caráter de Deus. Então hoje a gente fala sobre os nãos de Deus. O objetivo da lição de hoje é compreender que nem sempre essas orações são atendidas mediante aquilo que nós pedimos muitas vezes, compreender que Deus tem algo para nós enquanto propósito e também renovar a nossa esperança nele a partir dessa perspectiva do não de Deus. O texto base para a nossa aula de hoje, para nosso bate-papo de hoje, é Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. Eu leio na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na linguagem que você tiver aí, na tradução que você tiver, você pode acompanhar comigo a leitura desse texto. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Palavras do nosso Senhor, nosso Deus, na boca do profeta Isaías. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu quero só trazer um pano de fundo sobre Isaías, principalmente o capítulo 55. O capítulo 55 é a parte final do povo que estava ainda em cativeiro e que agora vislumbra a possibilidade de voltar à sua terra, de viver aonde Deus havia dado como herança. Então o Isaías 55, alguns teólogos vão dizer que é o Deutero-Isaías, que é uma forma de rever aquilo que Deus queria desde o início para o povo e uma orientação para esse povo, para que quando ele entrasse novamente na Terra Prometida, esse povo então lembrasse tudo aquilo que Deus fez, de lembrar de como Deus agiu ao longo da história do povo de Israel. Então o Isaías 55 é essa perspectiva de retorno, de esperança, porque está retornando, e com a certeza de que agora estarão vivendo na Terra Prometida, mas com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Então esse é Isaías 55. Trazendo para a nossa ideia da lição de hoje, oração e os nãos de Deus,
eu sempre costumo dizer que receber não, a gente não gosta muito. Pelo menos eu não gosto muito. Eu sou nascido e criado numa família que meu pai e minha mãe diziam assim para mim, não. E aí se eu perguntasse por que não, a resposta sempre era na ponta da língua. Por que não? Pai, eu posso jogar bola agora? Não. Por que não, pai? Por que não? E aquilo eu ouvia o por que não, e por mais que eu dissesse pro meu pai, tá bom, por que não? Mas no fundo o meu coração dizia assim, mas por que não? Qual é a razão do porquê ele disse não? E receber não, a resposta negativa, quase sempre, é algo ruim para nós. Quase sempre é algo que nos incomoda, que nos deixa um tanto quanto chateado. A gente está pedindo por algo, a gente está esperando por algo, e aí a gente ouve um não, dizendo não vai vir, ou não vai chegar, ou não tem. Quando não é esse tipo de não muito mais duro, que é, por exemplo, não há cura, por exemplo, não há vagas de emprego, não tem condições, não há possibilidade, não há dinheiro. Então, o não em si, a resposta não em si, já é uma resposta que nos deixa um tanto quanto chateados quando nós recebemos. E quando esse não vem de Deus, quando a gente está olhando para o Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra, aquele que vive e que reina, aquele que tem todo o poder, é dono de toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, ele é dono de tudo. Ele criou os céus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que era e que há de vir, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio de tudo, ele está para além de tudo, ele é imanente, ele é transcendente. Então eu poderia ficar aqui o resto da manhã falando sobre isso. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é que quando a gente encontra-se com esse Deus, que tudo pode, como diz lá Jó capítulo 42, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é isso que Jó vai dizer lá no capítulo 42. Então, eu estou diante desse Deus que tudo pode. E aí esse Deus que tudo pode, olha para nós e olha para as nossas orações e para alguns pedidos nossos, e ele simplesmente diz assim, não vou lhe atender. Não vou fazer aquilo que você está desejando, aquilo que você está pedindo, não vou fazer. Então quando a gente ouve um não de alguém próximo a nós, aquilo já pode nos incomodar. Quando a gente ouve um não de Deus, em alguns momentos isso incomoda um tanto quanto mais, porque afinal de contas estou falando de alguém que pode tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder para fazer qualquer situação, transformar qualquer situação. Então por que ele disse não? Essa relação, esse processo que a gente vai viver com Deus nessa relação, ela precisa estar muito clara na seguinte questão: nosso Deus é um Deus soberano. Nosso Deus é um Deus soberano. O que significa dizer que nosso Deus ele é soberano? Nosso Deus é soberano significa dizer que ele tem poder para fazer qualquer coisa e que não há ninguém que possa pedir dele justificativa. Quero que você entenda isso. Nosso Deus tem o poder, a vontade de fazer qualquer coisa. E não há ninguém na face da terra que pode chegar para ele e exigir justificativa. Vou até melhorar isso. A gente pode até fazer exercício de ir a Deus e pedir justificativa. Mas não há um direito, um dever de Deus de responder a essa nossa justificativa. Quer ver um bom exemplo disso? É quando eu citei Jó, então eu quero voltar ao Jó. O Jó é um homem temente a Deus, é um homem que é servo do Senhor. O diabo chega para Deus e fala para Deus, olha, ele só te adora, ele só te serve porque ele tem tudo. Ele é um homem rico, é cheio de coisas, a família dele é próspera, a família dele é linda, maravilhosa. Então, assim, é fácil te adorar assim. E a proposta de Deus para o diabo com relação a Jó,
não há um convite para que Jó participe dessa discussão. Deus não chega para o Jó e fala assim: Jó, olha, eu estou a fim de te provar. Eu estou a fim de colocar você no fogo porque o diabo está duvidando que você tem fé em mim. Então eu vou te colocar no fogo, você segura as pontas aí porque o diabo vai vir pesado, mas segura a tua onda. Não tem esse bate-papo. Deus autoriza o diabo a fazer o que quisesse fazer com a vida de Jó, menos tirar a vida dele. E o diabo faz de fato. A gente contempla o livro de Jó, a gente vai ver um homem que está com muitas doenças de pele, está sofrendo muito, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, está no pó da terra. O texto vai dizer que ele coça as feridas com um caco de louça. Então ele está muito mal. E aí, quando a gente continua a ler os capítulos subsequentes, depois desse ataque do diabo, a gente vê um Jó que questiona, um Jó que pergunta, um Jó que quer saber o que está acontecendo, uns amigos de Jó que vão, de certa forma, dizer que a culpa é do Jó, que o Jó é que tem um problema, que o Jó é que tem uma dificuldade, que o Jó é que abandonou a Deus, e Jó todo o tempo negando, dizendo que não é verdade, que eu sempre fui fiel a Deus, eu queria entender o que está acontecendo, e isso vai até o capítulo 38. Lá no capítulo 38 de Jó, Deus começa a responder, e o que é mais impressionante, em nenhum momento Deus responde os questionamentos de Jó. Em nenhum momento Deus chega para o Jó e fala assim: olha, eu ouvi o que você tem reclamado aí, então agora eu quero te explicar o que está acontecendo. E aí então ele discorre por que Jó estava passando por aquilo. Não há de Deus essa parte de justificar o que estava fazendo. Ele fez e pronto. E isso é tão claro para Jó que o Jó ao final então diz: eu sei que tudo podes. Na verdade ele começa dizendo no capítulo 42, a partir do verso 1, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, agora eu compreendo quem tu és, e sei que tu és o soberano, e sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então quero que você compreenda desde já, de forma muito clara, que o ato de dizer não, o ato de Deus dizer não, em primeira e em última análise, parte de alguém que é soberano para isso. Nosso Deus é capaz e tem toda a autoridade, todo o poder, toda a liberdade de simplesmente olhar para algumas dos nossos pedidos, algumas das nossas súplicas e dizer não. Isso é prerrogativa de Deus, é prerrogativa divina. A gente pode questionar, a gente pode justificar, aliás, fazemos isso porque somos seres humanos. Se não fizéssemos isso, estaremos com algumas dificuldades, então faz parte do caráter humano questionar, perguntar. Lembra que eu falei lá no início? Eu queria saber do meu pai por que não. A resposta só por que não me contempla, não me satisfaz. Então, questionar faz parte do caráter humano, não há problema nenhum nisso. Deus não se ofende quando a gente pergunta por quê, mas Ele não tem a obrigação de te explicar por quê. Ele não tem a obrigação de chegar até você e falar assim: olha, eu vou te dizer por que não. Mas ainda assim, algumas lições a gente pode aprender sobre essa realidade dos não de Deus. Quando Deus diz não, a gente pode tirar algumas lições a partir desse não de Deus. E o autor da revista, eu quero pegar aqui a revista, o autor da revista, ele vai trazer algumas informações muito interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, que quando Deus diz não, é porque o nosso olhar é aquém, e o olhar de Deus é além. Quando Deus diz não, é porque Ele tem um olhar muito mais além do que a gente pode enxergar. O Deus em Isaías, ele vai dizer: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Tem coisas que Deus falando para nós, tem coisas que eu enxergo, que eu vejo, que você não vê.
e que você está pedindo, você está imaginando, você está clamando a partir de algo que você está vendo agora, num plano breve, num plano pequeno, num plano que você não contempla o todo. E como você não contempla o todo, você não sabe o que está acontecendo para além dessa tua visão. Então, como você não sabe, mas eu sei, diz o Senhor, então eu vou dizer não. Eu vou dizer não, e diz aqui o autor que ele olha para essa realidade do Deus que tudo pode, que é capaz de ver o que nós não conseguimos enxergar, e ele vai definir isso como o Deus que nos ama tanto, nos ama muito, diz ele, para não nos dar tudo aquilo que pedimos em oração, porque muitas vezes nós não temos a menor ideia do que estamos pedindo em oração. Então eu queria que você compreendesse essa temática. E olha a partir de um exemplo humano. Eu, por exemplo, alguns irmãos sabem que eu gosto de correr, fazer corrida de rua. E eu gosto de distâncias longas. Então, de vez em quando, eu me imagino correndo distâncias longas, mas no momento em que você está correndo de fato, é que você percebe o quão longo é uma distância. E esses dias, no início do ano desse ano, eu lembro que o meu professor, que é o Fagner, que é membro aqui da nossa igreja, ele me orienta, ele me deu uma distância longa para eu percorrer. E quando eu olhei a proposta da distância longa, eu imaginei assim, eu vou aqui, vou ali, volto, e nem é tão longo assim. E na hora que eu botei o pé no chão, que eu comecei a correr, eu fui descobrir que era realmente uma distância muito longa e que ia demorar bastante tempo para eu poder completar essa distância que ele havia proposto. Na minha cabeça pequena, no meu olhar pequeno, eu imaginava uma distância de um tamanho muito reduzido. E o meu professor, o Fagner, ele com certeza olhou para essa distância percebendo o seguinte, olha, ele vai demorar mais porque eu preciso atingir alguns objetivos nessa distância que ele vai percorrer. E que se ele percorrer uma distância menor, ele não vai conseguir os objetivos que eu imagino para o treinamento dele. Agora olhe para a perspectiva divina. A gente está olhando para algo que é pequeno, que é raso, e eu não estou querendo diminuir o seu pedido, diminuir a sua oração, de maneira nenhuma. Cada um tem a sua questão singular diante de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, independente de qual seja o tamanho daquilo que é o seu pedido, independente de qual seja a sua imaginação, ou como diz o Deus no profeta Isaías, o seu pensamento ou o seu caminho, independente de qual seja o tamanho dele, ele ainda é limitado, ele ainda é pequeno, ele ainda está distante daquilo que Deus imagina para você. Então, muitas vezes, a gente está achando que está olhando na perspectiva longa e Deus está dizendo assim, não, você está olhando na perspectiva curta, pequena. E como é curto e pequeno, se eu te contemplar agora com isso, agora você não vai compreender o todo, o longo. Então não faz sentido eu te dar isso agora, ou simplesmente faz sentido eu te dar isso. Eu não vou propor isso para você. Então, quando Deus responde não, muitas vezes ele está respondendo não, porque a gente não está conseguindo enxergar, o todo. A gente só está vendo parte do todo. Deus vê o todo completo. E que por conta disso, ele então diz não para algumas das nossas orações. Segunda razão que o autor coloca aqui porque ele diz não, é porque ele tem sempre algo melhor para nós. Isso tem como base, essa afirmação que Deus tem algo melhor para nós, tem como base uma expressão bíblica que diz que Deus é bom. Deus é bom. O salmista vai dizer, provai e vede que Deus é bom. Não é que Deus faz coisas boas. Não é que Deus produz coisas boas. Não é que as consequências dos atos de Deus são bons. Não, essência. A essência de Deus é bondade. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 23, certamente que a bondade, aquilo que é o bom de Deus, seguirá comigo para o resto da minha vida, é isso que diz o salmista.
Então, eu quero que você entenda que, por mais que seja legítimo algumas das suas orações, porque imagino que alguns dos meus pedidos são legítimos, são pedidos que não têm por fim como causa um benefício, pode ter como consequência sim, mas não como causa um benefício. Então, por mais que seja legítimo, Deus já me disse não, e Deus já deve ter tido não para você algumas vezes. Se Ele não disse, saiba que Ele vai dizer. Pode ficar despreocupado, sossegado, porque Ele vai dizer não para você sim. Agora, quando Ele diz não, quando Ele não quer, ele decide que não vai além daquilo que nós estamos imaginando ou pedindo, isso significa que Ele é mau, que Ele é maldoso, que Deus quer me punir, porque a essência dele é bondade. Deus, Ele é bom. E aí o nosso profeta Isaías, ele vai afirmar aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Não só não contemplo, não consigo contemplar para além, como por meu pedido ser, a visão ser pequena, eu imagino que aquilo que eu estou pedindo é de fato importante. E aí, como se Deus dissesse para mim e para você, não, tem algo mais importante. E por mais que você não compreenda agora, porque os seus pensamentos são menores do que os meus pensamentos, diz o Senhor, então você não compreende agora, mas compreenda algo que é sobre mim. Compreenda que eu sou bom. Compreenda a minha bondade para com você. Compreenda que independente de eu ter dito não para você, eu continuo sendo bom para você. Há um cântico que a gente costuma cantar aqui na igreja que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse mesmo cântico vai dizer que às vezes a gente ouve o não de Deus, mas que mesmo ouvindo o não de Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então, quando Deus diz não para nós, Ele não muda enquanto essência de bondade. Ele disse não para você, Ele não se tornou um Deus maldoso, um Deus que ri com o não que Ele deu para você. Ele não é um Deus perverso, ou Ele não é um Deus zangado, um Deus vingativo, um Deus que resolveu dizer não só para te frustrar. Esse Deus não existe, pelo menos o Deus que eu conheço nas Sagradas Escrituras. O Deus que eu conheço nas Sagradas Escrituras é um Deus que tem para mim e tem para você planos melhores, caminhos maiores, pensamentos mais altos. Esse é o Deus que eu contemplo na palavra de Deus. É o Deus que diz que, quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, que ele resolveu fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Isso tem a ver com a bondade de Deus. Tem a ver com Deus que é todo bom. E pelo fato de ser todo bom, Ele age em relação a nós com bondade sempre. Isso nunca mudará na história do nosso Deus. Terceira lição que eu quero destacar para você é que Deus tem sempre o seu propósito. Quando a gente contempla a palavra de Deus, aí eu quero dar um pulo lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o verso de número... Deixa eu ver minha cola aqui. Capítulo 26... Opa, tá aqui. Versículo 39. 26, capítulo 26, versículo 39. Olha o que vai dizer Jesus em oração ao Deus Pai. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que Jesus estava dizendo aqui? Senhor, eu tenho minha vontade, eu tenho meu desejo, eu tenho meu pedido.
O senhor deixa eu fazer o meu pedido? O meu pedido é o seguinte, se der, a gente deflagra o plano B com relação à salvação da humanidade e eu não vou para a cruz. Esse é meu pedido. O meu desejo é esse no meu coração. Mas pai, eu quero que você entenda uma coisa. Não é o meu pedido que vai prevalecer. O que vai prevalecer é a sua vontade. O que tem que prevalecer é a tua vontade. Então, se a tua vontade disser que eu tenho que ir para a cruz, então eu vou para a cruz. O meu desejo é um, mas eu quero andar em conformidade com a tua vontade. É isso que o autor vai dizer para nós, que Deus tem um propósito próprio. Ele tem um próprio propósito. E aí volta aquilo que eu falei lá no início. Deus não tem a obrigação de explicar por que diz não para nós. Mas Ele espera que você compreenda e viva a partir do propósito dEle. Ele não precisa, Ele não tem a obrigação de te explicar por que está tomando a atitude de dizer não, de responder negativamente para você. Ele não tem essa obrigação. Mas Ele espera que a gente ouça ou não e contemple aquilo que é o propósito dele para a minha vida e para a sua vida, e que isso deve ser suficiente para nós. Por isso é que ele vai falar lá no livro de Isaías: eu tenho os meus propósitos, eu tenho os meus caminhos, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho isso. E é isso que eu quero dar para você. Talvez você não compreenda, talvez você não entenda, talvez você não consiga ainda vislumbrar, mas são os meus pensamentos. Mas eu compreendo, e o propósito dele, a partir disso então, isso muda a minha perspectiva de viver essa realidade. Então, quando Deus diz não, Ele está deixando claro que Ele tem um propósito, e que esse propósito vai se cumprir na sua vida e na minha vida, desde que eu me coloque disponível à vontade dEle. E para terminar, Deus responde não, e quando Ele disser não, não se esqueça que Ele sempre vai dizer sim para a graça dEle sobre nós. Ele pode dizer não, e Ele vai dizer não. Ele vai olhar para algumas realidades e falar assim: essa aí que você está pedindo, Estevão, eu passo. Essa não vai rolar. Agora, não vai rolar, não significa que Ele vai me abandonar. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9. 2 Coríntios 12, verso de número 9. Estou abrindo aqui para você, para a gente ler junto. 2 Coríntios 12, verso 9. Mas ele me disse, Paulo falando a respeito de Deus: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quer mais um texto? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O nome disso? Graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesses dois textos? Que algumas vezes ele ouviu o não de Deus. Mas, ao contrário do que muitas vezes muitas atitudes que a gente toma de rebeldia, de negar a Deus, de abandonar os caminhos do Senhor, o que Paulo estava dizendo aqui? Olha, eu recebi o não de Deus, mas Deus disse para mim: eu estou te dando a graça. E Paulo vai dizer: a minha graça, Deus vai dizer: a minha graça te basta, Paulo. E Paulo compreende essa verdade da graça que basta, e ele diz assim: ok, Senhor, a tua graça me basta e é nela que eu vou viver. Quando Deus disser não para você, saiba de uma coisa: Ele está dizendo não para você, mas Ele jamais vai deixar de dar a você aquilo que se chama graça.
favor imerecido. Isso nós vamos ter para sempre. Por mais que os nossos pensamentos, os nossos caminhos, a gente compreenda que são caminhos que talvez valessem a pena, nossos pedidos são pedidos legítimos, quando Deus diz não, Ele está dizendo não para esse pedido, que talvez possa até ser um não temporário, talvez. Mas independente de ser temporário ou não, tem algo que é para sempre, chama-se graça. A graça dele, e essa vai nos satisfazer sempre. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, eu sei viver com fartura e com escassez. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter necessidade, eu também sei o que é viver em abundância. E aí ele vai dizer lá na frente, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo, a graça dele sobre mim, eu consigo conviver com os meus nãos, com os nãos que eu recebi de Deus. Minha oração para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, é que você compreenda e viva na perspectiva da graça de Deus. Deus vai continuar respondendo às nossas orações, vai dizer sim, vai dizer espere, vai dizer ou não vai dizer nada, vai ficar em silêncio e às vezes vai dizer não. No momento que ele disser sim, a gente contempla, celebra. No momento que ele disser, quando ele falar espere, responder de forma espere um pouco, a gente vive na perspectiva de algum dia isso acontecer. Se ele não responder, a gente continua clamando. E se ele disser não, a gente se satisfaz com a graça dele, que é o que vale a pena, para continuar vivendo na perspectiva de compreender corretamente qual é o propósito dele, viver no propósito dele, porque a gente sabe que os caminhos dele são maiores que os meus caminhos, os pensamentos dele são melhores do que os meus pensamentos. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você tenha um domingo muito abençoado, ouvindo sim, o espere e o não de Deus para a sua vida. Amém. Até logo. Tchau.